E aí, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre estimação de densidade de kernel, tá? KDE seria a sigla mais utilizada na área, onde a gente vai olhar para uma distribuição tipo essa daqui, e em vez da gente usar a normal aqui em vermelho, a gente vai fazer uma distribuição estimada, como essa azul, que leva em conta os pontos individuais da distribuição, para tentar não ser tão inocente, tá? Então a gente tem aqui a distribuição em sua cumulativa. A gente consegue fazer isso em várias variáveis também, aqui com um exemplo com duas variáveis. As curvas de nível dessa distribuição, então aqui amarelo é mais para cima, então você vê que ele tem como você ajustar para que ele fique próximo desses pontos em duas dimensões. Aqui a superfície correspondente a esse cara, ok? É bonito, eu sei que você gostou, tá bom? Então beleza, já se inscreve no canal e assiste o vídeo inteiro, vê se você tem alguma dúvida, se você quer saber alguma coisa, para você ver o código que faz isso daqui tudo, ok? Obrigado, bom vídeo. Então pessoal, vamos começar pegando alguns dados e revendo mais ou menos o que a gente fez na análise de ações, bem mais ou menos, tá? Não vamos sofrer. Então uma coisa que eu estou fazendo diferente agora é pegando os dados do Market Data, tá? Alguém deixou nos comentários do último vídeo como fazer, como pegar esses dados, então agradeço imensamente. Eu tinha muita preguiça de ir lá ver. E é relativamente simples, tá? Pelo menos para pegar um dado, uma ação, quer dizer. Então você tem o seguinte, você passa qual que é o período que você quer, onde começa. Então vamos colocar aqui 2018, por exemplo, janeiro. Período 2, vamos colocar aqui 2020, 12h31. E qual que é o intervalo? A gente está no diário ainda, porque é legal. E aí você fala, olha, quais são as ações? Você usa o Yahoo, você quer pegar do Yahoo Finance, escolhe a sua ação, vamos falar da Itaúsa, e aí você passa essas opções aí. Se você não passar nada de opção, eu acho que ele pega o último ano, dia a dia, não lembro agora. Em geral você vai querer ficar de olho nisso, né? Faltou pegar o dates para ele poder... Não, não é isso. Period 1, expect date time... Ah, sim. Faltou pegar o dates mesmo e passar isso daqui como uma data, né? Date time. Para o coitado entender, senão ele sofre. Tá rodando aqui embaixo. Trabalha, trabalha. A gente gosta de ver o computador sofrendo. Então tá aqui o resultado. O que eu vou fazer, né? Igual eu fiz na última análise, é pegar só os dados de fechamento. Então aqui eu peguei data. E aí eu vou pegar o close. Então essa é a data que eu estou olhando, só de fechamento. Aqui lembrando que toda vez que você muda, ele roda de novo, ele baixa da internet de novo. Então tem que tomar cuidado para não exagerar. E o que eu quero falar, e aí por conta disso eu vou falar embaixo, é que quando você olha para... Você quer os valores disso, senão a gente não consegue fazer conta. Quando você olha para os valores disso, parece um vetor normal, mas na verdade ele é um vetor de missings, tá? Então algumas contas não funcionam bem com eles. Talvez subtrair funcione, essas contas todas, porque missing com conta ele dá missing, mas algumas contas que a gente precisa fazer, eu acredito que o plot, por exemplo, ele falha. Como eu falei, o plot funciona, então o histograma que falha. Histograma falha, ele não consegue fazer com o missing, ok? Que é uma pena, porque deveria, eu acho, funcionar, tá bom? Além disso, a gente vai querer fazer, no geral, algumas análises com, né, tipo, de um dia para o outro, ver o retorno. E aí, se tiver missing, é pior, ele atrapalha. Por que tem missing aqui, eu não sei dizer, eu não vou olhar esses dados específicos, a gente não vai fazer essa análise inteira, tá? Vamos só fingir que o mundo é bonito e tá tudo funcionando bem. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar os valores disso, só que aí a gente vai passar para um skip missing e a gente vai passar isso para um collect. E a gente vai pegar o resultado disso, que vão ser números,
E aí, se você olhar aqui, o histograma disso ele funciona porque não tem mais nenhum missing nessa coisa. Obviamente, você não vai querer pegar o histograma dos dados, que é os retornos, tá? Que é, no caso, como a gente está definindo, é o retorno relativo. Ok? Esses são os retornos. Um histograma dos retornos com 50 bins, para a gente lembrar. Essa coisa bonita. Então, o que a gente fez na última vez foi, olha, vamos pegar a média disso, desses retornos. Vamos pegar o desvio padrão desses retornos. Vamos criar uma certa distribuição normal com essa média de desvio padrão. E vamos utilizar essa distribuição, fingir que ela descreve bem esses dados aqui, tá? Então aqui você pode plotar os dois juntos. Programa de retornos com 50 bins. E plot exclamação PDF X com uma cor parecida, mais linha 3. Faltou o end. Então, se você plotar isso, ele está rodando ainda, primeira vez que ele rodou isso, você vê que, olha, ele faz sentido, ele descreve mais ou menos bem esse lugar aqui no meio, tá? Aqui, se eu não me engano, normalizar é pior, porque ele vai jogar lá para o 0, 1. Não, ele funcionou bem, então ele normalizou como uma distribuição, a gente consegue ver exatamente como a gente gostaria. Normalizado esses dados do histograma, você consegue ver, olha, está passando muito bem ali perto, é legal, funciona bem. Mas para os dados externos, extremos, seja lá o nome que você quiser dar, não funciona tão bem. E eles não são outliers, né? A gente quer considerar esses dados. Inclusive, algumas pessoas arguiriam que esses dados aqui são de extrema importância, porque eles ajudam você a definir o risco da sua carteira, tá? E como a gente já viu no outro vídeo, minimizar o risco, ou pelo menos controlar o risco, é um dos objetivos dessa modelagem de carteira. Então, por isso que a gente vai ver, por isso que a gente vai ver esse KDE, tá? Então, essa distribuição normal, apesar de interessante, não é muito realista para vários casos. Então, nessa aula a gente vai ver, não vale só para isso, mas a gente vai ver o que é a KDE. Apesar de que a gente não vai usar ela exatamente no vídeo de modelagem de carteira de Cevar, ela é interessante. E KDE quer dizer estimador de densidade de kernel, tá? Então, vamos escrever aqui. Tá? Então, eu gostaria de lembrá-los que a gente tem uma certa distribuição de probabilidade, tá? Você tem uma PDF, f de x, certo? E a gente não sabe qual que é essa PDF, a gente não sabe que distribuição é essa. Então, a gente estava fazendo, por enquanto, aproximação pela normal. Então, a gente estava fingindo que essa PDF da normal, né, era alguma coisa assim. 1 sobre sigma raiz de 2π exponencial de menos x menos mi ao quadrado sobre 2, ok? Fiz de cabeça, se eu errei, me perdoe. Mas eu tenho quase certeza que é isso daí. Essa é a distribuição da normal, tá? Isso daí que a gente viu lá agora. Mas a gente não quer usar isso, a gente vai usar alguma coisa diferente. E para isso a gente vai usar uma certa função kernel. Ela vai ser um K maiúsculo. E aqui eu vou colocar esses pezinhos só para diferenciar. Então vai ser um certo kernel de x aí. Que é como se fosse uma distribuiçãozinha. E o que a gente faz é, a gente vai estimar isso, daí o chapeuzinho, usando a informação de todos os pontos. Tá? Então a gente vai fazer uma média. Estou com N pontos na minha amostra. E eu vou usar essa função kernel em cada um deles. Quem que é esse kernel H?
Então, dado um kernel, o kernel... opa, escreve. O kernel... tá horrível esse K, assim. O kernel H vai ser eu pegar esse X, aplicar o kernel no X, dividir por um certo H para que ele fique escalado, baseado nesse valor H, e eu escalo o valor de função por esse H também, ok? Essa é a ideia. Então isso daqui, que aí eu posso até escrever aberto. Vai ser alguma coisa assim, tá? Eu tenho essa certa função aí. Esse H é a banda de cada uma dessas distribuições do kernel, tá? É um parâmetro de suavização, que a gente vai, obviamente, se divertir bastante. Então, a ideia aqui é a seguinte, esse kernel é como se fosse uma certa distribuiçãozinha, alguma coisa pequena, tá? Você pode pensar assim, facilita, embora não seja. Tem um pouco a ver com função kernel em SVM, tá? Tá bastante a ver, enfim, mas... E aqui a gente está pensando para simplificar em uma variável, mas tem várias variáveis também, tá? A gente pode usar coisas de várias variáveis. E uma coisa que a gente pode utilizar aqui, por isso que eu estou falando para você pensar em distribuiçãozinha, é as probabilidades, as distribuições de probabilidade de coisas conhecidas, em particular da normal, por exemplo. Se você usar essas probabilidades, aí você tem alguma coisa interessante. Ela tem que ser uma função de distribuição de probabilidade, justamente porque se você calcular essa integral aqui, isso tem que dar 1. Então você está fazendo n integrais e dividindo por n, né? Então isso daqui tem que dar 1. Beleza? Então ela tem que ser uma distribuição de probabilidade. Bom, vamos nos divertir. Então o que eu estou falando, olha, o meu xi a saber é o retorno, tá? Nesse nosso caso, nesse nosso exemplo. Então o que eu estou falando é o seguinte, eu vou criar uma certa função, escolhe um h aí, 0.1, não sei se isso é bom ainda. Eu vou criar uma certa função kernel. Vamos pensar, por exemplo, justamente na distribuição de probabilidade da normal, 0, 1. E aí eu vou fazer, possivelmente vale a pena eu colocar isso daqui em forma... vamos fazer isso daqui da forma mais bonita. Menos x² sobre 2 dividido por raiz de 2π. Para não passar criar uma função, aí calcular o PDF dela, sempre ser mais rápido. E aí o que eu vou fazer para minha distribuição de probabilidade vai ser calcular a soma dessas Ks aplicada em cada um dos meus xis. E aí eu divido isso daqui, lembrando que essa daqui é a K, vou definir uma KH, que é a K de x sobre H. Faz essa soma para cada xi nos retornos e divide isso por n. N eu não defini, é o tamanho dos retornos. Criei isso, vamos ver qual que é essa distribuição aqui. Então, vou plotar a função f, cor azul, line width 3. E tá aqui, você olha para ela e fala, é horrível, mas faz parte, porque você pode mudar o número 0 aqui, o número H quer dizer, e conforme você muda, ele vai se adaptar melhor aos pontos, tá? Então, olha só, isso daqui é uma normal, tá? Você tem uma normal, e você está pegando essa normal em cima do ponto xi, tá? Isso essencialmente está falando o quê? Você está pegando essa normal e você está centralizando ela no dado específico. Então eu estou com, eu não sei quantos pontos eu tenho aqui, são 2 anos, eram 5 anos, eu já esqueci, 2 anos. Então eu devo ter uns 400 a 500 pontos aí,
dos anos, dos dias úteis. Então eu tenho 400 normais, eu estou somando elas. Quando elas estão no mesmo ponto, elas crescem. Então quanto mais juntas elas estiverem, mais para cima elas ficam. Quando eu pego isso e divido por H aqui, essencialmente o que eu estou fazendo é esticando ela, tá? Então, quanto menor for o H, mais pontiaguda ela fica. Ela vai. E aí eu tenho essa diversão para fazer, de escolher qual H que é mais interessante para mim. E aí, sendo assim, eu vou fazer um bind H e o slider aqui. Note que o H, ele meio que em potência, né? Ele vai de tipo 0.1, 001, 001. Então aqui, na verdade, eu vou escolher um H power. Vou fazer isso. Um H power, vamos de -2 até -40. Estou decidindo aqui ao vivo. E aí aqui a gente faz um 2.0 elevado a H power. Então salvei, quebrou tudo porque eu esqueci de usar o Pluto UI. Uai. Ok. Tá rerodando. Agora sim. Então H-Power ele tá valendo 2 a -2. E aí conforme eu vou aumentando aqui, ele falhou. Por quê? Porque se ele tá no -2, se ele vai até o -40, qual que é o problema? Não entendi. Aconteceu alguma coisa estranha aqui, eu não sei o que que foi. Mas beleza, vou colocar menos H-Power e aí vai servir do jeito que eu quero. Então, eu vou escrever aqui em cima. Vamos colocar de 2 a 8. Eu acho que vai ser interessante. E eu vou escrever aqui em cima no título H igual a H. E a gente vai saber quanto que está valendo esse H. Então, para H igual a meio, é péssimo, tá? Eu estou usando muito achatada, a normal. Para H igual a 0,25, ela fica mais pontiaguda. 0,125, 0,0625, 0,3125. Esse valor aí. E assim por diante. E você vê que em algum momento ela começa a ficar mais ajustada aos detalhes da minha distribuição. Mais um pouco. Eu esqueci de colocar mais pontos. Mas se eu colocar no 10, então mais um pouco, ela fica muito ajustada e aí começa a dar um tipo de overfitting nesses dados, tá vendo? Então existe um ponto onde você fala, chega, eu quero parar. Note também que isso vai depender da ação. Aqui eu coloquei a Itaúsa. A gente pode colocar a Via Varejo, por exemplo. Vamos ver como é que ela tá. Tá mais aqui jogada para um lado, vai ser interessante, eu acho. Não esse caso, mas talvez esse daqui. De ver que em algumas situações você tem umas lombadinhas aqui para a esquerda, tá vendo? Aqui com certeza você tem uma lombada maior. Então aqui eu tô pegando sem saber qual que seria a melhor, mas é bom pra gente ver que nesse caso aleatório faz alguma diferença, tá? Então a KDE faz essa estimação de densidade de kernel, KDE, faz essa distribuição de probabilidade para você, tá? E aqui existe uma certa escolha ótima, entre aspas, para o seu valor de H. Então a questão é justamente que quanto
Você pode variar o H à vontade. Aqui, só para ele ficar mais simples, eu vou mudar esses dados de retorno aqui para dados falsos, que ele demora muito e eu quero menos dados. Eu vou criar uma distribuição aleatória, normal 0,1, para a gente realmente ver ele funcionando, de 100 pontos. E aí eu vou criar uma outra distribuição, normal 0,1, com 0,1. Isso, acho que isso aqui vai ser interessante. De 100 pontos. Ok? Esses são nossos retornos. Vamos ver. Ficou péssimo. Ficou horrível. Esse daqui tá muito grande. Melhor. Vamos colocar um 0,5 aqui. E aqui a gente coloca um 0,01, 0,1. O que eu queria... Eu botei errado. O que eu queria fazer era algumas dessas distribuições elas estarem muito jogadas, digamos assim, muito para cima. Então aqui, assim tá melhor, 200 pontos. E aí eu vou pegar algumas delas, então eu vou pegar algumas dessas distribuições aqui, a cada 10 delas, por exemplo. E eu vou mudar o valor delas para um valor 10 vezes maior. Ficou exageradíssimo. Então vamos mudar simplesmente para um valor... Mudar para o valor 0,1. Pronto, faltou esse ponto. Ok, para o valor 0,1 mais um aleatório normal 0,01 aqui. Faltou um tamanho. São 9 elementos ali, 11 elementos. Estou com 200. Lente de 1, 10, 200. No Method Matching Plus, é um ponto mais. Pronto, agora sim. Então, tenho vários valores aleatórios em torno desse 10 aqui. Essa daqui é a minha distribuição. Há alguns dias nessa mega ação, certo? Eu vou lá e magicamente ela dá 10% de retorno. Tá? Ela, uau, toma de presente para você, 10%. A normal fica inclinada para a direita, porcaria. Eu poderia até fazer, já que estamos aqui, né? 2 menos 0,1. Em alguns dias ela dá menos 10% de retorno. A normal fica centralizada, você fala, ok, normal é assim. Essa ação aqui, se você não sabe nada dela, você fala, olha, ela tem uma média perto do zero e ela dá um retorno com uma variância grande, tá? A variância é grande, mas você não tem informações desses detalhes aqui. Eu fiz 20, essencialmente, dias que dá 10% e 20 dias que ele perde 10%. Mas a gente poderia ter colocado 1000 pontos aqui. Quando você faz o KDE, você consegue ver essa distribuição com mais detalhes, tá? Vamos lá, sem pressa. Tá aí um exemplo que seria razoavelmente ok de você fingir que essa distribuição aqui é a distribuição que melhor descreve os retornos dessa ação. Tem um pico aqui, aí aqui mais ou menos, aí uma normal grande, perto de uma normal grande, e aqui um outro. Você pode exagerar mais ainda, falar que é assim, e começa a ter esses picos estranhos e fica pior, e vai piorando, piorando, piorando. Tá? Então, como eu falei, existe um H que é ótimo para isso. E o H ótimo, ele seria você realmente minimizar uma função. Se você falar, olha, eu quero achar o H, a teoria seria você falar assim, minimize o H
para que o f chapéu seja o mais próximo possível do f, certo? Para todo o x. E aí, para você falar todo o x, essencialmente você faz uma integral. Então, você faria alguma coisa assim. Integra de menos infinito a mais infinito. Essa quantidade aqui ao quadrado dx, tá? Então, você poderia falar desse erro integrado quadrático aí, que é como, como não, é essencialmente um quadrado dos mínimos, tá? A gente adora quadrados mínimos aqui nessa casa. Infelizmente, para fazer isso daqui, você precisaria saber a f, então você faz uma expansão para f, blá, 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 chega no valor certo, e a gente não vai fazer nada disso. O que a gente vai fazer é usar uma, segundo o Wikipedia, uma regra de estimação básica, que é você usar 4 sigma ao cubo sobre 3n a 1/5. E isso aqui é aproximadamente 106 sigma n a menos 1/5, tá? Então, vamos fingir que a gente vai usar... Fingir não, né? Vamos usar esse h e ver quão bom seria a nossa aproximação. Então, vou direto para 106 vezes o sigma que a gente calculou lá em cima já, vezes esse n elevado a menos 1/5. Isso é mais fácil fazer dividido por n elevado a 1/5. Essa daí é a nossa distribuição com h sugerido. Ótimo. E ficou legal, né? Ficou razoavelmente boa de pensar que, olha, funciona razoavelmente bem. Valeria a pena usar ela, ok? A saber, porque eu acho que vale a pena saber, qual que seria a função de distribuição cumulativa? Se a minha f é essa daqui, a minha fona é essa integral daí, né? Então eu faria uma soma dessas integrais da KH. Então seria a integral da KH, x menos xi, por x em retornos sobre n. E aí, para poder fazer isso, eu preciso saber quem que é a integral da KH. E aí, a integral da KH... Então, se eu estou fazendo a integral... Aqui é a integral indefinida, tá? Da KH de x dx. E a minha KH é a K de x sobre h sobre h. Quer dizer que ela é 1 sobre h da integral dessa K de x sobre h dx. E aí você faz... Eu não precisava ter feito isso daqui, vou deixar aqui por enquanto. E aí você faz y igual a x sobre h como substituição, de modo que o x é hy, e de modo que o dx é h dy. E aí o que acontece? Você tem integral de k de y, certo? Isso. Vezes dx, que é dy. E aí aqui, essa integral de kh vai ser uma certa função, que é a integral de k, tá? Vamos chamar essa integral de k de j. Então vamos falar que a primitiva de uma j é a k, ou seja, a integral indefinida é a k. Então isso daqui vai ser a certa j de y mais essa constante. E a j de y é j de x sobre h mais a constante, ok? Ou seja, eu preciso ter essa... Aqui eu chamei de j, mas eu vou chamar de ik. E vai ser ik de x sobre h. Simples assim. A minha ik de x, no entanto, não é tão simples, que ela é integral dessa coisa ali. E aí sim eu vou ser obrigado a usar uma normal, que é a normal 0,1, e mandar ele fazer a CDF da normal. E aí aqui ele vai dar erro aqui. E aí ele vai
ter a minha integral, minha distribuição de probabilidade. Se você plotar isso no intervalo menos 0,1, 0,1, você tem a sua probabilidade acumulada daí. Ok? É igual a falsa. Essa é a sua probabilidade acumulada. Se você falar assim, olha, qual que é a probabilidade de eu perder menos que 5%? Tá aqui, certo? Você consegue ver o valor aqui exatamente. Qual a probabilidade de eu ganhar mais que 5%? Você pega o 1 menos esse valor aqui, tá? É assim que você faz. Obviamente, isso daqui é bem importante teoricamente, em algumas situações onde você quer essa distribuição de probabilidade, se você quiser aproximar ela por uma distribuição de verdade, né? Ela é interessante para você ver como está sendo essa distribuição, principalmente em quão longe que ela foi do valor esperado. Então aqui eu posso sumir isso. Vamos dar uma olhada para outra ação. Posso apagar aqui. Vamos dar uma olhada para agora sim voltar às ações. Então, Magalu. A Magalu está aqui bem próximo de uma normal. Se você calcular, aqui eu já não estou usando esse H também, posso remover. Se você calcular esse H ótimo aqui, você está vendo que ela realmente fica muito próxima de uma normal, com uma outra diferencinha nesses pontos. Aqui ele está plotando desse menos 0,1 a 0,1, tá? Que é um valor adequado para a maior parte das ações, mas nesse caso da normal não é. Então vamos fazer extrema retornos. Então você vê que ele realmente é bem no meio mesmo, tá? Para comparar, eu vou fazer a CDF da nossa distribuição D lá em cima, que é a normal, também nesse intervalo. Retorno. Ok? Então em vermelho eu tenho, se eu estivesse fingindo que ela é uma normal, e em azul se eu fizer a estimativa da densidade, tá? Estimação da densidade. Para Magalu tá aí. Se eu usar... Qual que é uma outra boa de usar aqui? iTube. iTube, YouTube, mesma coisa, tá? Inclusive eu posso juntar esses dois gráficos em um só, não preciso mais separar. Line width 2 em vermelho. Tá, a gente consegue ver a diferença das duas agora juntinhas. Aqui eu não posso esquecer de passar isso para cá. Então aqui a diferença da normal e aqui na cumulativa vamos pegar... Qual que é uma outra que eu sempre uso? Deixa eu ver da minha lista. Aqui. Vale, a gente não viu da Vale. Tá aí, tá. Olha essa como ela ficou diferente. Aqui, principalmente, nas pontas. E aqui ficou bem interessante também. Rent Cars. Interessante. Não tem muita cauda nessas ações, tá? Interessante que não tem tanta cauda assim. Então aqui você tem uma que tem um pouquinho mais de cauda. Essa daqui, ela teria um pouquinho mais de cauda aqui. E aqui também um pouquinho mais de formação. Então você vê aqui, ó, ele falando que a probabilidade de perder é maior já antes. Ou a probabilidade... enfim, você entendeu? Legal? Essa é a ideia da distribuição acumulada, tá? da kernel. Se a gente quiser fazer em várias variáveis, a gente pode também. Não tem muita dificuldade de fazer, eu acho que eu posso até mostrar aqui um exemplo de duas variáveis. A ideia toda, aqui embaixo vai ficar complicado, mas aqui em cima, se você olhar,
A ideia toda é a mesma. Eu vou ter uma k de x, agora o x é uma função de várias variáveis. Eu vou ter uma kh aqui, e aí eu vou ter os valores. Tipo, tudo igualzinho aqui, nada muda, porque as contas todas valem para várias variáveis. A única coisa que vai mudar é essa f de x não pode ser mais uma coisa assim, que isso aqui é uma única variável. Tá? E nem a sua k de x pode ser alguma coisa assim, que também só tem uma variável. Vamos pegar dados de duas variáveis, tá? Então, vou pegar 400. Eu tenho que lembrar agora que eu vou mudar a nomenclatura. Então, eu vou entrar dentro de um local para não perder isso. Vamos fazer com 400 pontos. Então, eu estou com 400 pontos aqui. Aleatórios nesse ponto. Aí eu vou... Vamos pegar alguns pontos aleatórios em torno do zero. Vamos pegar alguns pontos aleatórios em torno do 1, 1. Eu acredito que eu vou ter que fazer assim. Alguns pontos aleatórios em torno do 1, 0. E alguns pontos aleatórios em torno do 0 de novo, mas agora com um peso bem maior. Ok? Vamos ver como fica e se a gente multiplica isso daqui por alguma coisa. Scatter esses pontos todos. Todos da primeira coluna. Todos da segunda coluna. Blue MS3. Então, essa minha distribuição de pontos ficou horrível. Parece que só tem um conjunto de dados aqui, certo? Se eu multiplicar esses ranges por um valor sigma igual a 0,01, dá para ver que ele fica tudo acumuladinho. 0,5, 0,2, aí fica interessante. Aqui eles estão meio que colados, eu vou aumentar aqui para 5. Fica legal assim, ele tem uma certa distribuição, com 4. Tem uma certa distribuição ali interessante. Aqui eu multipliquei ele por esse sigma, eu vou multiplicar ele na verdade por um 0,5, 0,9, apóstrofo. Quero dar uma esticada nesses elementos. E aqui eu posso fazer a mesma coisa. Eu coloquei 0,5, mas deveria ser um 0,2, um 0,4. Aqui um 0,2, 0,1. Apóstrofo, transposto. Coloco transposto para ele multiplicar pelas colunas, tá? Então eu estou essencialmente fazendo uns dados mais deitados. Aqui eu vou somar meio, meio, para ele ficar centralizado. O que eu errei aqui? Broadcaster Common Dimension. Faltou apóstrofo de novo. Eu sempre esqueço o apóstrofo. Aqui eu vou mudar então para 0,6. Ok, interessante. E aqui esse 0,4 vira 0,2. 0,1. Fica legal assim. Fantástico. Esses são os nossos dados. Eu acho que estou satisfeito com eles. Se bem que não tenho nenhum esticado para cima, né? Então eu vou pegar esse daqui e esticar ele para cima. 0,2 e 0,6. Apóstrofo. Ok? Tá aqui no meio, tem os dados esticados para cima. Embora não dê para visualizar direitinho que eles estão ali. E esse sigma eu mudo para 0,2. Porque aí eu deixo a variável sigma livre. Note que quando eu rodo, toda vez que eu rodo, ele vai lá e muda, porque você tem uma semente sendo mudada. Então eu vou fixar a semente. Quando ele for rodando de novo, ele não vai mudar tudo. Então, beleza. Esses são os dados. Qual que seria a distribuição de probabilidade aqui?
Então, qual que é o meu kernel nesse caso? Eu vou usar a multivariate normal, é isso. Multivariate normal. E aí, uma diferença importante é, você deve lembrar do último vídeo, a gente tem duas dimensões aí, né? Então, você tem o seu mi e o seu sigma como sendo um vetor e uma matriz, respectivamente. De dimensão 2 e 2 por 2. Então, por exemplo, se eu colocar aqui no ponto 66 e o sigma for a matriz de covariância, e aí eu vou colocar para simplificar por enquanto 1, 0, 0, 1. Vamos quebrar aqui para você visualizar. E se você olhar a distribuição de probabilidade dela, então, como é que a gente faria isso? A gente desenharia essa distribuição, seria um histograma, uma função. Nesse caso, eu vou ter que fazer uma curva de contorno. Então, se você fizer um contorno dela, aqui, vamos colocar o range de menos 0,6 a 1,6, 50 pontos. Na outra dimensão também, interessante. Eu fiz assim, né? Mas eu já esqueci. E a função é a função xy, que vai em k de xy. Se você fizer isso daqui, ele quebra, porque a função não é o multivariate normal, né? A distribuição é o PDF, que é o multivariate normal. E aí foi. Demorou um pouquinho, mas foi. Então, olha só, eu vou tirar a legenda aqui. Para a gente ver, essas curvas aqui são as curvas de distribuição. São as curvas de distribuição de probabilidade. O que eu estou falando... note, eu não estou falando da distribuição desses pontos ainda. Só da normal multivariada 0, 1. Bom, não é 0, 1. Meio, 1. 1 no caso identidade também. Então ela se distribui radialmente aqui. Lembra que o gráfico ele está... ele não está quadrado, tá? Ele está esticadinho para 0,1 aqui é maior que 0,1 aqui. Então parecem elipses, mas na verdade são círculos concêntricos. É maior aqui e vai decaindo. Então é uma normal que vai decaindo. Nesse caso em particular eu posso fazer a superfície, mas vai ser difícil para frente, tá? Essa daqui é a normal 0,1 que a gente está visualizando, tá? Aqui eu teria que fazer uns zeros N para a gente ver no chão, tá? Eu vou deixar isso aqui como uma possível opção para o futuro, mas não vou fazer isso agora. Essa é a distribuição. Então, como é que eu arrumo para ela poder ficar menos ou mais inclinada? É aqui de novo. Então, eu posso, por exemplo, colocar um 0,1 aqui. E ele fica mais inclinado aqui, mais pontiagudo, né? E a mesma coisa nesse, eu posso colocar um 0,2 e ele fica mais pontiagudo. Por exemplo, aqui eu fiz ele ser uma normal, multipliquei cada coluna por 0,2 e 0,1, certo? Então vamos pegar aqui e colocar 0,2 e 0,1. E aqui eu vou colocar centrado no 0. E ele fica parecido com essa distribuição aqui. Então essa maneira de gerar aqui é essencialmente isso, tá? Eu fiz essa geração. E note que nenhuma dessas situações eu fiz ele inclinado. Beleza? É uma coisa importante. Nenhuma delas eu fiz isso inclinado. Mas eu poderia fazer. Tá? Aqui... só não tem nenhum jeito simples de fazer isso. Teria que fazer a rotação dos pontos. Achei melhor não sofrer agora. Beleza? Bom, então o que eu vou fazer é justamente pensando nisso. Pensando que eu tenho uma normal média 0 e desvio padrão 1, identidade, certo? Essa daqui é a minha função kernel. Eu vou definir a kernel H como sendo essa kernel de x sobre x,
dividido por x dividido por h, dividido por h. Então eu estou pegando a minha distribuição e deixando ela pontiaguda toda uniforme. A gente já vai mudar isso daí, tá? Beleza, eu não quero mais isso daqui, eu quero agora soma a mesma coisa de antes. Soma das kh x menos xi, e aí aqui o meu x é uma função de duas variáveis, e o meu xi é uma dessas linhas, então é isso aqui. For i de 1 a n, divido por n. E aí eu vejo qual que é a minha distribuição aqui na F. E aí explode tudo, e tudo quebra, quebra todo mundo. Aqui embaixo. Dimension mais match. Eu também não falei quem é H. Vamos colocar H igual a 0, 0, 0, 1. X aqui tem que ser o vetor. X... Aqui eu fiz errado. A linha aí, colunas duas. Essa daqui é a distribuição. Ficou bonito, né? É a distribuição para esse conjunto de dados usando essa normal 01. Eu vou fazer uma coisa que eu acho que vai ser importante aqui. Primeiro, eu vou subir um pouco esses dados do 1, para um 2, talvez. 1, 2, quero dizer, que eu falei que ia subir eles. Legal, tá aí. Segundo, eu vou mudar aqui para ser 2.5, né, que é o máximo onde ele foi lá, senão ele não desenha. E terceiro, eu vou mudar para que o eixo axis ratio seja igual. Então agora sim, e aí eu percebo que eu deveria estar colocando ele mais para a direita mesmo. Aqui 1.6 e aqui 2.6. Vamos fazer do jeito certo, inclusive. Aqui tem que ser o extrema de x, primeira coluna. E aqui tem que ser o extrema de x, segunda coluna. Pronto. Agora eles estão com o tamanho igual, então você pode ver, ou quase ver, porque não ficou muito simples de visualizar, que eles são círculos concêntricos, tá? Ele está rodando agora com 200, 200. Ele está levando muito mais tempo para rodar, mas a imagem está ficando muito mais bonita. Eles são tipo círculos concêntricos. Junto desses círculos concêntricos, eles fazem coisas não concêntricas mais. Que é importante perceber isso daí. Line width 2, e aí vou mudar o H. Então, se eu tivesse com H igual a 1, por exemplo, eu já vi que eu vou ter que mudar desse 200 para 100. Ele não está indo rápido. Então, se eu tiver com line width, se eu tiver com H igual a 1, ele não consegue individualizar o suficiente, ou seja, ele suaviza demais, e aí ele fica tudo assim. Tá? Essa é a distribuição desse conjunto inteiro. É muito pouco útil, é muito próxima de usar só uma normal para tudo. Se eu dividir isso daqui pela metade, 0,5, ele já começa a individualizar as coisas bem e fala, olha, tem um centro aqui, tem um centro aqui. Lembra que a gente falou de ver uma superfície? Então vamos ver essa superfície. Se eu colocar zeros n aqui agora, ele vai quebrar? Ele já quebra. Então vamos colocar a superfície e ver as duas coisas. Ok? Essa daqui é a nossa distribuição. Parece o MATLAB, mas não fiquem com medo. Se eu diminuir ainda mais o H, por exemplo, H igual a 0,2, que é um valor muito próximo dos Hs que a gente tem usado, né? Ele dá esse valor mais adequado aí para as coisas. Fantástico, certo? Essas são as distribuições de probabilidade. Uma coisa que você pode ter percebido ou não é que eu usei aqui essa normal 0,1. Lá atrás eu também usei a normal 0,1, certo? Só que aqui eu tenho essas inclinações. O que acontece se eu mudar aqui para 4, 0, 0, 1? Ele vai usar normais achatadas, certo? Ele está usando normais achatadas para isso.
E aí o H, que é mais interessante, seria outro. Vamos pensar, por exemplo, no H igual a 0,1. Pronto. Esse H igual a 0,1 já ficou mais adequado, certo? Ficou mais interessante. Fica bem parecido com o que estava antes, inclusive, mas um pouco diferente. E a mesma coisa vale se eu usar uma normal que tem uma covariância não nula. Então aqui eu pegar esse ponto e falar, olha, isso aqui vai ser um 0,3. Quebra. Porque a matriz tem que ser simétrica, esqueci disso. Então vai ter um 0,3. Então existe uma covariância entre a primeira e a segunda variável. Vamos olhar para o caso H igual a 0,1 para vocês verem, essencialmente ela soltinha. Você tem elipses, essencialmente, inclinadas. Tá? Então, quando você tem uma covariância, você está falando que tem uma distribuição. Você está falando que tem uma relação entre a variável x1 e a x2. Então, ela estica essa coisa aqui. Deixa eu colocar um 0,8. Ela estica bastante. Tá? Então, você vê que ela vira uma elipse bem deitada e bem inclinada nessa relação entre o x1 e o x2. Certo? Se você está com h igual a 1, tenso, h igual a 0,2, ele vai lá e faz um ajuste parecido de novo, h igual a 0,1. Super pesado agora, ficou demais, tá? 0,25 possivelmente seria interessante. Essa é uma escolha que a gente tem usando o h. Agora veja que a ideia do h é você suavizar, você tá pegando essas normais todas e você está suavizando de uma certa maneira. Que no caso se você pensar como ser uma distribuição normal, você está pegando ela e puxando ela por todos os lados e deixando pontiaguda. Acontece que você pode fazer de uma maneira diferente, e aí que vem a diferença para o caso multivariado. Você pode pensar em fazer, por exemplo, em vez de você pegar a sua normal 0,1, você empinar ela ou suavizar, você pode pegar ela numa variável x e empinar, você pode pegar na outra e soltar, e você pode pegar e rotacionar ela um pouco. Ou seja, em vez de você usar a KH minúsculo, você tem uma KH maiúsculo. E essa KH maiúsculo é para você poder falar de... em vez de você dividir por H, você divide... H agora é uma matriz. Você divide pelo determinante da H. Raiz do determinante da H, para ser mais exato. E você multiplica por H a menos meio vezes X. Para alguma matriz, agora é uma matriz de banda. Tá? Ela tem que ser uma matriz simétrica definida positiva. E agora você tem mais escolhas além dessa escolha básica. Então aqui, se você escolher 0101, beleza, todo mundo feliz, essa daí é a sua opção. Agora você vem aqui na KH e você define uma KH, que H é maiúsculo, você tem que falar com voz. Opa. Então seria o determinante da H e a raiz dele. E aí aqui você teria essa H elevado, vamos voltar aqui, elevado a menos meio. E aí uma pergunta, né, é o que é isso daqui? O que é H elevado a menos meio? É uma pergunta bastante válida. E isso aqui é a... H meio é a fatoração de Cholesky. H elevado a meio é a fatoração de Cholesky da sua matriz. Então H menos meio é a inversa disso, tá? Então é relativamente mais complicado. Só que se você pensar na distribuição normal, quando você pega esse cara aqui e joga lá dentro, o que você tem é só a inversa da sua matriz, tá? A gente não olhou os detalhes dessa propriedade aqui, apesar de ser bastante interessante. E fatoração de Cholesky é bastante interessante. Um dia eu vou falar só sobre isso, mas não vai ser agora. O que eu vou simplificar aqui é que você vai ter uma G, que é a Choleskinha da H. Eu agora não lembro. Primeiro que a gente tem que usar a linear álgebra, né?
senão a gente não acha, Cholesquinho. Então, G é Cholesky de H. H eu não defini ainda, então vamos começar com 0,25, 0, 0, 0,25. Certo? Por enquanto ele não fez nada ainda. A minha pergunta é justamente como é que eu faço Cholesky, sei lá, de qualquer coisa aqui. 1.1004. Como é que eu faço para pegar o termo? É o U? É U. Aqui, na verdade, isso aqui deixa uma coisa mais complicada. Qual fatoração, qual parte da fatoração é, né? Uma opção muito simples de fazer. Corte. Então, aqui deixa essa dúvida de qual parte da fatoração é, porque a gente pode pegar a parte superior ou a parte inferior, né, a priori. Mas, como eu falei, isso daqui vai entrar lá dentro, no produto, alguma coisa assim. Então vai ficar x transposto h a menos meio transposto h a menos meio. E aí, esse menos você pode colocar em evidências. Então, vamos fazer um meio vezes h de meio transposto, inversa disso, x. E aí, para isso daqui dar certo, essa daqui tem que ser a inferior e essa daqui tem que ser a transposta dela, que é a superior. Então, essa h inversa tem que ser a parte triangular inferior da matriz, tá? Esse assunto ele sobe bastante de complexidade muito rápido. Se eu pegar L, ele entende? E ele entende. Então aqui G é Cholesky.L. E aqui a gente vai fazer G vezes X dividido pelo determinante da G. Não. Vamos fazer do jeito que está lá. Raiz do determinante da H. Não vamos tentar provar mais nada hoje. KHzão tá rodando. E aí é a nossa matriz usando a Cholesky que eu passei aqui. 0,25, 0,0025. Ok? Nada muito fantástico. Inclusive bem chato por enquanto. Se eu usar 002 aqui embaixo, ele fica esticado para cima agora, a gente está vendo. Se eu usar 001 aqui em cima, ele vai arrumando, esticando. Eu quero multiplicar isso tudo por 001 para a gente achar qual que é o tamanho adequado. Sim, aqui eu estou fazendo errado. Não é G vezes H, é G barra H para ele resolver o sistema. Então, por isso que ele está aumentando ali. E aí ele ficou completamente... Então, agora sim. Certo? Então, lembrando, pessoal, que inversa, né, é barra invertida. Então, G barra invertida X, ele fez isso daí. Essa daí é usando a nossa H, que não é mais um número, é uma matriz. Se eu quiser colocar alguma coisa fora aqui, então, por exemplo, 005, aí aqui eu coloco 001, 001, ele vai entender. Certo? Vê que ele fica esticadinho, ele funciona. E aí, se a gente quisesse achar o H ótimo agora, a gente até quer, mas a gente não vai. O meu problema de otimização agora é achar a matriz H que me dá o melhor valor, certo? Para uma matriz H geral, isso não é simples, tá bom?
não é mais uma coisa bonitinha, fácil de fazer. É, ele provavelmente talvez tenha alguma sugestão razoavelmente simples para alguns casos. Uma regra que ele diz é a gente usar a matriz diagonal, se a gente quiser, com um valor muito específico. E eu não vou fazer isso, dá um trabalho muito grande para eu fazer esse detalhe. Mas o mais importante é a gente poder ver que funciona. A ideia toda está aí, é bem legal, a gente gosta, estamos felizes e espero que vocês tenham gostado dessa loucura toda de falar de distribuição de kernel, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me diverti bastante fazendo as imagens do vídeo, tá? Foi trabalhoso, mas foi divertido. O assunto pode ter ficado um pouco pesado mais no fim, mas eu acho que a ideia básica dele dá para se pegar. Se você ficou com alguma dúvida, quer tirar ela nos comentários, fique à vontade. Se quiser dar alguma dica, alguma sugestão do que fazer depois, também me avise. Estou tentando juntar tudo para poder falar de Cevar. E toda vez que eu começo a falar do vídeo de Cevar, começo a preparar ele, eu percebo que eu preciso falar um pouquinho de outra coisa, senão o vídeo de Cevar fica gigantesco. Então, acho que da próxima vez eu consigo fazer o vídeo de Cevar para essa série aqui. Não sei que eu acho um tópico mais curto para fazer, que dê tempo de fazer antes. Talvez o próximo vídeo de modelagem e otimização já seja do Cevar, beleza? Então se inscreve para receber notificação. Deixe o seu like para me ajudar bastante e até a próxima. Tchau.